Hoje nós vamos ter uma conversa para ver que em tudo existe uma razão. Vamos sentar, repensar a vida no pensamento e no coração. Audiência amiga do Pensar Piauí, muito bom dia. Estamos de volta aqui com o quadro Me Conte Sua História no PT. Hoje vou conversar com um colega de profissão, jornalista. Hoje, Me Conte Sua História no PT é com Cantídio Filho, a quem eu saúdo, dou bom dia. Como vai, Cantídio? Tudo bem? Tudo bem. Um prazer, Oscar, conversar com você e principalmente conversar sobre essa trajetória no PT e nos movimentos sociais, né? Como educador popular também. Satisfação. Prazer é todo nosso em recebê-lo aqui. Cantídio, como eu disse, é jornalista e é professor na Universidade Federal do Piauí. Mas, depois dessa minha rápida apresentação, eu queria que você, Cantídio, falasse e apresentasse para a audiência do Pensar Piauí, falasse um pouco sobre você. Oscar, eu vim para cá, para Teresina, na primeira metade dos anos 1980, né? Eu sou de União, Piauí. Vim para cá, para Teresina, porque você é de... União, Piauí. A mesma terra do Antônio José Medeiros, da Regina Souza. Da República de União. Exatamente. E aí a gente veio naquele período histórico, mais de 40 anos atrás, para poder fazer o ensino médio. Anteriormente era conhecido como... como é que é? Ensino de ginásio, não. Depois do ginásio. É ensino médio mesmo. Colégio. E aí eu fiz o ensino médio, e aí um certo dia o Efraim Ribeiro me viu dentro do ônibus, e aí eu já estava na universidade nesse período, já fazia jornalismo, e aí ele me convidou para trabalhar no CEPAC. E cheguei lá e bateu logo com o que eu queria, porque lá encontrei o Antônio José. Sim. Você já está falando aí da sua chegada no CEPAC. Vamos guardar essa informação para daqui a pouco. Você disse que chegou em Teresina no ano de... 1984, 85. 1984. Foi. Antes de 84, então, você, unionense, vivia na cidade de União. Me fala um pouquinho desse período da criança Cantídio Filho, me fale de seu pai, me fale de sua mãe e da vida na cidade de União. Oscar, eu morava muito próximo à igreja, né? Lá de casa dá para a gente ver a igreja. E lá foi uma infância muito boa, porque na frente lá de casa tem duas praças, uma praça da igreja e a Praça Barão de Gurgueia. E lá foi uma infância muito feliz, porque a gente brincava muito na frente da igreja e também participava das atividades da igreja, né? A mamãe, por exemplo, todo sábado ela arrumava a gente para poder assistir a missa lá na igreja. E aí eu me envolvia com as atividades lá da igreja, né? Tinha o Antônio Carlos Ferreira, que era um dos animadores leigos da igreja, que sempre organizava a questão das peças da Via Sacra, e a igreja tinha um salão paroquial, né? Esse salão paroquial servia para a gente apresentar peças, para a gente estudar, e para a gente se confraternizar também, era encontro das pastorais da igreja. E também foi um momento em que eu estudava também, nesse período, lá em União, no Colégio Patronato Maria Narciso. E o Patronato Maria Narciso é um colégio das irmãs, e é um colégio bastante religioso, um colégio que tem um poder, uma fé cristã, uma formação de valores cristãos muito fortes, né? Isso, de uma certa forma, influenciou minha vida. Eu sempre tive uma relação muito boa com a igreja, e principalmente os grupos comunitários da igreja. E também tinha uma relação muito forte com o campo, né? Com as atividades agrícolas. Meu pai era um agricultor, também comerciante, criador de gado, criador de porco, de ovelha, de cabra, de galinha.
E isso, de uma certa forma, influenciou na formação da minha personalidade. É tanto assim que meu sonho, quando eu estava lá em União, era me formar em agronomia, né? Por incrível que pareça, depois eu fiz jornalismo, e depois, em vez de voltar para agronomia, eu descobri que eu tinha mais vocação, era para veterinário, né? E eu passei também para veterinária, só que o jornalismo terminou me absolvendo, porque quando eu comecei aqui em Teresina, nos anos 80, aí eu desemboquei no CEPAC, desemboquei junto às pastorais da igreja, junto à associação de bairros, a sindicatos, e isso foi muito importante porque, de uma certa forma, só foi uma extensão, só foi um prolongamento do que eu já fazia, do que eu gostava de fazer lá na universidade, lá na cidade de União, né? Que era meu envolvimento com as atividades da igreja e com as atividades de grupo de jovens, com as atividades esportivas também. Eu gostava muito de esporte, inclusive a gente organizou vários campeonatos. Eu fui presidente de um time lá em União, um time de futebol, e a gente se envolvia, brincava muito de carrinho de rolimã, uma infância muito feliz, brincava de pipa, empinar papagaio, e brincava de triângulo, brincava de peteca, ia banhar no rio. Então foi uma infância bastante rica e muito participativa e muito integrativa com os colegas. Eu tenho vários amigos de infância que sempre no festejo de agosto, La União, eu faço questão de ir para poder reencontrar vários amigos que também, os que moram lá, mas os que aproveitam também para ir no festejo de agosto, para rever aquelas amizades praticadas nos anos 70 e também nos anos 80. Muito gratificante a experiência. Você falou aí da sua vivência na cidade de União, antes de vir para Teresina, do seu envolvimento com a igreja, das suas vocações profissionais aí, da agronomia e tal. Mas nesse período de união, pintou alguma cor na cabeça do Cantídio sobre política? Depois você vem para Teresina, se envolve com o Partido dos Trabalhadores, tem uma militância ativa nessa área. Mas eu queria saber daquele período de união, qual era o seu envolvimento com a política? Oscar, eu tenho uma influência muito grande do meu avô. Meu avô, ele era do MDB, antigo MDB. Meu pai também, de uma certa forma, tinha uma certa inclinação, voltava no MDB antigo. Lá, quem tinha uma ascendência política era o Eudócio Melo. E o Eudócio Melo, ele tinha uma influência muito grande lá naquele contexto, né, político de união, porque o MDB fazia oposição à Arena e meu avô votava no MDB. Então, eu já votei no Alberto Silva, votei não, meus pais já votavam em 82, já no MDB, quando votou no Alberto Silva, né? E os deputados federais do MDB também. Então, aquela influência, da cidade pequena, se bem que naquele contexto histórico, o papai, por ser comerciante, ele não podia se expor muito. O vovô não tinha medo, ele se expunha, ele era MDB mesmo. O papai não podia se expor, mas ele, no fundo, era MDB, eu sabia que ele era MDB. E ele já votava no partido de oposição à Arena naquele contexto histórico, né? Então, quando eu cheguei já em Teresina, em que eu passei a ir para a universidade, e aí eu comecei um discernimento maior sobre participação política, sobre envolvimento político, né? Porque aí você vai vendo e vai percebendo quem são os verdadeiros aliados da sociedade civil organizada, né? Porque a partir do momento em que você vê os partidos, enxerga os partidos, e a relação que eles estabelecem com o povo, principalmente através de suas organizações, você passa a fazer uma reflexão mais apurada e fazer escolhas mais sensatas, escolhas mais realistas, acerca de qual agrupamento político você vai. E também eu lembro que naquele contexto lá sobre política, eu já sabia muito da história do Antônio José. E geralmente a história que se contava do Antônio José era uma história muito ruim. O Antônio José era visto como um subversivo, ele era visto como um terrorista lá em União. E aquilo, de uma certa forma, me fascinava,
para poder desvendar o que estava por trás daquela história, entendeu? Seu Pinduca morava ali na praça, a praça principal da cidade, e tinha o Antônio José exercia um fascínio muito grande naquele contexto histórico, exatamente por conta, o Antônio José pregava cartazes de madrugada, abaixo a lei de segurança nacional, ele combatia a ditadura, a gente sabia de histórias que corria entre as pessoas de União, que ele estava sendo perseguido pela polícia, e a gente eu já tinha essa visão crítica, aguçada acerca do PMDB, do próprio PMDB e da ditadura. Lembro também que, em alguns contextos, a gente organizava as comemorações do golpe, do golpe do militar de 64 lá no ginásio, mas a gente comemorava e eu não tinha um senso crítico ainda naquele contexto histórico. Depois é que a gente começa a ver a oposição que o PMDB fazia, e o Antônio José, o papel que tinha o Antônio José, a minha vinda para cá, a própria igreja, e aí depois mais adiante o CEPAC, depois mais adiante a universidade, ele vai te acordando e mostrando uma perspectiva mais realista, política, de como você fazer escolhas e como você atuar, e quais os agrupamentos você deve se aproximar para você fazer frente a uma batalha, uma luta, uma disputa política na sociedade, né? Muito bem. Já já a gente volta para aquela história do CEPAC, mas você agora fez referências fortes da influência do Antônio José Medeiros na sua vida, dizendo que lá na sua infância, em União, a figura do Antônio José Medeiros já chamava atenção. Então, a minha pergunta é, agora em 2004, qual o conceito? Como é que Cantídio Filho conceitua a figura de Antônio José Medeiros, aquele homem que influenciou o Cantídio lá na infância e que depois recebeu no CEPAC o Cantídio e que depois militou no Partido dos Trabalhadores junto com o Cantídio, e nós estamos agora em 2024. Como você conceitua o unionense Antônio José Medeiros, Cantídio? Para mim, o Antônio José continua fiel aos pobres. Isso é o que faz com que eu tenha uma admiração profunda por ele, porque o Antônio José, ele levou ao pé da letra uma recomendação da Igreja, do Concílio Vaticano II, que é a opção preferencial pelos pobres, né? O Antônio José tem uma vida modesta, ele nunca fez da política um meio de enriquecer, um meio de se dar bem, e ele sempre acreditou em valores mais coletivos. Essa influência, ela marcou profundamente a minha mente, porque durante muito tempo, em algumas oportunidades, eu viajei com Antônio José, principalmente no período do Sermon, e via a carga de simplicidade, a carga de desapego que ele tem em relação a bens materiais e fiel àquilo que ele acredita, né? Isso, de uma certa forma, para mim, é um exemplo a ser seguido, é um exemplo da verdadeira esquerda. É a verdadeira esquerda que faz a opção preferencial e age, né? Ela não fica, o Antônio José não ficava só de falar, ele fazia, ele tinha atitude, ele fazia formação política, ele fazia debate, ele se posicionava, ele pregava cartaz, ele agia. Então, isso, de uma certa forma, isso fez com que eu começasse a despertar do ponto de vista político, né, essa disputa que tem de poder no meio da sociedade, de projetos e de fazer valer um conjunto de valores coletivos que deve predominar sobre os valores individuais, né, sobre valores individuais de pessoas que querem só tirar proveito do fazer político, proveito da sua vida pessoal e não dar nada em troca para grande parte da população que precisa se organizar e precisa valer os seus direitos. Para mim, Antônio José é uma figura que continua, que eu acompanhei a trajetória dele desde quando eu ouvia falar que ele era um subversivo, que ele era um radical xiita e que, de repente, ele se reencontrou
se reencontrou, não, ele seguiu essa trajetória todinha e se mantém fiel e continua o mesmo Antônio José que eu vi lá nos anos 80, e ele, a mesma pessoa, ele tem uma grandeza de espírito muito grande, é um ser humano muito especial, para mim mora no meu coração. A nossa conversa aqui, eu vou perguntando por momentos atuais e vou também voltando no tempo, e assim a gente vai levando. Você, como vários da sua geração, falou aqui da forte influência católica sobre sua formação como cidadão. Falou que estudou em colégio católico. Estamos em 2024. Essa pessoa formada no seio da Igreja Católica, como é que vê hoje essa questão da religião? Você milita no catolicismo? Você é aquele católico tradicional brasileiro que vai na missa de aniversário, de finados? Ou está mais cético com relação às questões da fé? Como é o Cantídio hoje em termos religiosos? Interessante, Oscar, que quando eu comecei lá em União, a visão que eu tinha era uma visão muito evangelizadora do papel da igreja, né? É tanto assim que a gente fazia as peças lá do período da Via Sacra, do período da Semana Santa, período de Natal, e eu não tinha essa consciência aguçada de perceber que a igreja, às vezes, tem várias tendências no interior dela, né? Tem igreja que tem um papel mais evangelizador e tem uma igreja que tem um papel mais social e político, né? Essa igreja de papel social mais político eu só vim perceber quando eu passei a trabalhar no CEPAC, né? Porque aí eu já passei a enxergar a Comissão Pastoral da Terra e participar de algumas atividades místicas, de missas que são rezadas no interior de assentamentos, e aí eu vi os padres da Pastoral da Terra, tipo o Padre Sandro, eu vi umas vezes, ministrar uma missa com a simplicidade assim tão rica, que aquilo ali, de uma certa forma, eu comecei a ver uma igreja mais participativa, uma igreja mais envolvente, uma igreja que ela tinha um papel de organizar a sociedade civil. Aí depois eu fui descobrindo as comunidades eclesiais de base, quando cheguei aqui em Teresina, descobri a pastoral operária que existia, que era o Alborino, a pastoral no meio da juventude, que a Trindade militava também, a pastoral universitária, que tinha a participação do Paulo de Tarso, e aí eu fui despertar para uma igreja que tem um papel não só de evangelizar, mas principalmente esse papel social e esse papel político de conscientizar, e usava aquele método, ver, o julgar e o agir, né? E eu achava bastante interessante, porque você faz a leitura da Bíblia e aí você, a partir da leitura da Bíblia, você reflete sobre a sua vida atual e vê o problema, julga o problema e busca soluções para o problema. E aí a igreja, nesse período que vem lá meu envolvimento, quando eu estava em União e depois envolvimento no CEPAC, ela mudou muito, porque o papel evangelizador dela cresceu muito. E o papel social e o papel político, ele terminou tendo um peso menor, né? Só depois do Papa Francisco é que você vê com que a igreja começou a resgatar esse papel social e esse papel mais político, mas a igreja passou um intervalo aí de quase 20 anos, 2 décadas, com esse papel evangelizador muito preponderante, né? Mais do que o social e do que o político, né? E aí, agora em 2024, eu já percebo a igreja, os seminaristas, até mesmo eu acho que por conta de que a Igreja Católica vem perdendo muito espaço para as religiões pentecostais, eu vejo que a igreja está retomando esse papel social, de influenciar, de organizar, a partir das paróquias, as atividades sociais, não só os festejos que são mais comuns, que são realizados pelas igrejas, mas também outras atividades que fortalecem outras organizações que existem da sociedade civil.
E isso é muito importante. É claro que isso vem sendo feito de uma forma muito lenta, porque a igreja, por ter passado 2 décadas praticamente muito forte esse papel evangelizador, o Papa Francisco vem sofrendo muitas resistências, e isso depende também de uma formação que é feita dos próprios seminaristas, nos seminários, né? Esse papel de envolvimento mais na comunidade, de fortalecimento das, das entidades presentes no dia a dia da população. E a igreja vai ter que fazer isso porque os evangélicos eles têm um peso muito significativo no dia a dia da população, né? E a igreja católica ela precisa, ela vem retomando isso. Isso é muito bom. Eu moro aqui na comunidade rural e vejo que a igreja ela começa a se movimentar para ter esse papel mais forte nessa área social e nessa área política, porque só a evangelização é importante, a espiritualidade, só a evangelização é importante, mas também é muito importante esse engajamento da igreja, não para que ela faça o social sozinha, que ela faça o político sozinho, mas que ela desperte nos seres humanos a capacidade de refletir como fazia lá nas comunidades eclesiais de base, usando o método ver, o julgar e o agir, para que que o povo seja mais crítico em relação à realidade dele e ele possa modificar essa realidade, né? Ok, então vamos dar o pulo lá para o CEPAC, que você começou a contar a história aí, e uma coisa me surpreendeu aqui, chamou minha atenção. Quem levou Cantídio Filho para o CEPAC foi o jornalista Efrem Ribeiro, é isso mesmo, Cantídio? Conta de Isso, novo essa história aí para mim. uma vez eu pegava o diametral, o ônibus diametral ali da universidade para o centro, e o Efrem fazia filosofia na universidade. Ele demorou muito tempo para terminar a filosofia. E um dia ele me viu e disse: Olha, tu tem cara. Ele chegou até a mim e disse: Ó, tu tem cara de quem nós estamos precisando lá no CEPAC. Eu disse: que está precisando? Rapaz, nós estamos precisando de uma pessoa para trabalhar no setor de comunicação e documentação lá. E eu tenho certeza que tu tá dá certo lá. E aí o Efraim me convidou, e aí quando eu cheguei lá, eu encontrei o Antônio José, e eu já sabia da história do Antônio José, encontrei o Paulo de Tarso, encontrei o Merlong lá, encontrei o Albertinho. Então, para mim, foi uma casa, eu encontrei uma casa, né? O Efraim tinha uma participação muito significativa dentro do SAPAC, com a Lídia, com os padres lá do Parque Piauí. Então, quando eu chego no CEPAC, eu me encontro em casa. É uma experiência que passa a ser rica e eu me encontrei. Depois veio o Osório Júnior lá para dentro também. Aí nós fortalecemos o setor de documentação, de comunicação, porque o CEPAC apoiava os movimentos com a comunicação alternativa, né? A gente vive essa realidade um pouco hoje, viu, Oscar? Essa necessidade de fortalecer os sites, os grupos alternativos à grande mídia. Naquele tempo também a grande mídia ela tinha um peso significativo e a gente e os movimentos sociais não chegavam até a grande mídia. Então o CEPAC fazia esse papel de mediar, de construir as informações na perspectiva dos movimentos sociais para que a grande mídia elas pudessem também publicar matérias de interesse dos movimentos sociais. O CEPAC fazia essa mediação e fazia também a documentação, a memória desses movimentos sociais, o que é uma atividade importantíssima, principalmente para quem quer modificar a realidade. Você se apropriar do presente, perceber depois como foi desenvolvido aquele passado, aquele de militância, de organização, de planejamento, para depois você poder intervir com maior, de uma melhor forma e de uma forma mais avançada no futuro, né? E o CEPAC fazia esse papel magnífico, fez esse papel muito legal. Então, você já estava na universidade, já estava fazendo um curso superior, quando foi convidado para o CEPAC, e aí você falou... Para estagiar lá no CEPAC. Encontrou o Gualbertin, encontrou o Merlong, encontrou o Antônio José, entre outros nomes. E a sua chegada concreta no Partido dos Trabalhadores, como que aconteceu, Cantídio? Na verdade, eu sempre fiquei dividido, Oscar, entre fazer militância política e movimento social, né?
eu achava que o papel, por exemplo, do Antônio José, eu assumi um pouco o papel do Antônio José, que o nosso papel no CEPAC era criar novos sujeitos sociais. E criar novos sujeitos sociais significa a gente criar pessoas para que elas pudessem fazer a militância política e pudessem fazer a militância nos sindicatos, associações de bairros, sindicatos de trabalhadores rurais, e depois na FUNC, depois na CUT. Então, era esse papel. O meu papel era um pouco de anônimo nesse processo. Eu absorvi com o tempo esse papel de anonimato. Aí, um certo dia, a gente dava assessoria e acompanhava as eleições dos sindicatos urbanitários, e aí a Rosa me convidou para me filiar ao PT, a Rosa Meirelles. Rosa Meireles. Isso em 1987, né? E aí eu assinei em 1987 a minha ficha de filiação ao partido, né? E aí depois disso eu fiz toda uma trajetória, mas eu sempre tinha preocupação no CEPAC. Eu tinha, sempre que me convidavam para cargos de direção, eu não gostava muito do cargo de direção, como até hoje eu nunca gostei. Eu tinha possibilidade de ser coordenador de equipe, tive possibilidade até mesmo de ser coordenador do CEPAC algumas vezes, mas eu não queria isso porque eu gostava de trabalhar era diretamente com a população. Por exemplo, no CEPAC nós desenvolvemos um trabalho que era fazer formação de comunicadores populares, que depois desembocou na luta pelas rádios comunitárias, né? E esse trabalho eu adorava, porque eu ia ter que abrir mão, se eu fosse coordenador, porque eu ia me preocupar em negociar com agências de cooperação, negociar com as outras entidades. Eu não queria bem isso, eu queria continuar fazendo formação na área de comunicação popular. E isso me dava um prazer enorme, você trabalhar diretamente com o povo, como sempre deu, né? Eu não gosto de cargo de direção. Na universidade eu tenho poucas participações de coordenação e de chefia de departamento, porque nunca me identifiquei, não. No CEPAC era a mesma coisa também, né? Eu gostava muito do trabalho de base, o trabalho de organização, o trabalho de educação popular e principalmente o trabalho de comunicação popular. E aí o PT, quando surgiu, em 1987, eu passei um bom tempo para poder me ligar mais ao PT, porque eu preferi o CEPAC do que o PT, né? Eu passei muito tempo. Eu só passei a preferir o PT, assim, só a partir da década de 90, que é quando eu passo a integrar o diretório municipal, como na executiva e depois como presidente do partido. Mas antes eu não tinha essa vontade, e depois que eu saí eu fui afastado do PT em 96, eu disse, rapaz, eu vou voltar de novo. Eu até fiz uma carta longa para o Antônio José, ele deve ter essa carta, onde eu dizia que ia voltar novamente para a minha militância de base, para a organização, para fazer o trabalho de educação popular, que é o que eu mais gosto, de fazer isso. Então foi muito bom esse período, e o CEPAC, de uma certa forma, foi uma escola. É uma escola para todas as pessoas que passaram por lá, elas aprenderam valores como de educação popular, de organização da sociedade civil, de luta por direito, por luta da opção preferencial pelos pobres, da necessidade das pessoas terem renda para sobreviver, da necessidade que as pessoas têm de fazer valer seu direito, de igualdade e de distribuição de riqueza. É legal, muito legal a experiência maravilhosa do trabalho no Cantilho, você tem contado sua história aqui, sua ligação com o Partido dos Trabalhadores. A gente tem falado muito do ícone do PT do Piauí, que é o Antônio José Medeiros, mas o PT nacional tem o maior de todos os nomes, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil agora. Quando que o Cantilho ouviu falar pela primeira vez de Lula? Qual é a tua memória disso, Cantilho? E o que isso despertou na sua cabeça? Eu ouvi falar com maior incidência do Lula a partir da chegada do novo sindicalismo, das greves do ABC, né? Porque eu lembro que eu participava em algumas vezes com o Roberto
dos cursos de formação sindical. E o Galbertin, ele tinha a gente fazia cartilhas, material educativo popular lá no CEPAC, e a gente, o Efrem, que organizava essas cartilhas, que revisava essas cartilhas, que diagramava junto com o Paulo César e o Vicente, lá, que era do pessoal da parte artística e da parte da datilografia, né? E eu lembro que a gente já ouvia nas cartilhas e na próprios cursos que o menino falava sobre sindicalismo, sempre tinha uma parte em que o Lula aparecia. E o Lula aparecia com aquele mesmo papel que tinha o CEPAC, de organizar a sociedade, porque ele começou lá no ABC Paulista, através do Sindicato de São Bernardo, né? Então, essa influência de organização que o Lula tem, ela foi fundamental também para poder despertar em mim consciência crítica e despertar também o valor que o Lula tem como cidadão, né? Eu vi agora recentemente o Lula, a preocupação que ele tem com o MST, né? Porque o Lula ele tem incentivado também com que o MST tenha seus candidatos, né? Ele tem um papel mais preponderante político na sociedade, porque ele é uma organização muito forte no movimento social, na organização dos trabalhadores sem terra, mas a participação política no parlamento, na Câmara Municipal, nas Assembleias Legislativas e na Câmara Federal e no Senado, a participação é muito pouca. E são essas instâncias que decidem o poder no Brasil. Então, essa questão do Lula, o Lula me influenciou muito, muito parecido com a mesma lógica que o Antônio José também me influenciou. Para mim, o Lula continua o mesmo Antônio José também. O Antônio José tem um perfil muito parecido com o Lula, de desprendimento, de ajudar a população a se organizar, de ajudar a população a se emancipar, de ter direito também, de fazer valer a consciência crítica no meio da sociedade, para que ela possa conseguir uma vida melhor, uma vida mais decente, uma vida onde exista igualdade social de uma forma mais forte, né? Eu vejo o Lula nessa perspectiva de atuação social, uma grande liderança, em que tem uma trajetória. Eu lembro do Lula, que me influenciou bastante, quando ele disse que uma certa greve que ele fez no ABC Paulista, ele recebeu, quando ele chegou na casa dele, tinha um som. Eu nunca me esqueci dele contando isso. Tinha um som que um patrão tinha mandado de presente para ele, né? Aquele som 3 em 1, grandão. E aí ele mandou devolver esse som, exatamente porque ele considerava que se ele ficasse aquele som, era como se fosse um cala-boca, ele tivesse que mudar o ponto de vista dele acerca da organização, acerca das conquistas que estavam em jogo naquele período, né? Achei isso muito legal. Do mesmo jeito que eu achei legal uma vez, uma conversa do Vicentinho, uma grande liderança do ABC Paulista, depois do Lula, em que Deputado federal. e que ele contava a história, isso eu ouvi nos anos 80, né? No final dos anos 80, início dos anos 90, que ele falava que para poder convencer os trabalhadores, ele tinha colocado uma área de jogos no sindicato. E aí ele disse que enquanto ele ia jogar sinuca com os trabalhadores, ele ia convencer os trabalhadores sobre a greve, sobre a organização. Achei aquilo ali muito legal também. E ele está certo. Ele termina usando os espaços de lazer, os espaços que são mais lúdicos, junto para a população, para poder dar o exemplo, para poder convencer e trazer mais gente para a organização. Eu acho isso genial, viu? O Lula também fazia isso, genial também. Você tem falado aqui do Antônio José Medeiros, mas citou o momento que você foi presidente do Diretório Municipal. Naquela fase, você era muito próximo da Francisca Trindade. Eu queria que você falasse dessa figura, a saudosa Francisca Trindade, mas eu queria também o seguinte: a Trindade tinha uma visão de como organizar o PT, o Antônio José Medeiros tinha uma visão diferente de como organizar o PT. Eles militavam em instâncias do PT diferentes.
como que o Cantídio, que admira tanto o Antônio José, foi parar no agrupamento da Francisca Trindade? Olha, como eu já lhe disse, eu sempre fui opção no CEPAC por fazer um trabalho de base, né? E eu conheci a Trindade na pastoral, no meio da juventude, ali no Paulo VI, né? Em várias reuniões, e conheci a Trindade também no movimento da luta pela moradia, que é muito forte ali na Água Mineral, depois na Vila Risoleta Neves, e também do trabalho que a gente fez junto com o Paulo de Tarso, que era para fazer o congresso de fundação da FUNC, que o primeiro presidente foi o Marcelino Fonteles, né? E aí eu comecei a conhecer e vi que tinha uma identificação muito grande da Trindade com o meu mesmo trabalho, fazer o trabalho de base. Mas eu nunca quis disputar o espaço dela, não. Eu sempre queria. É tanto assim que naquela conjuntura de crise de 2096 eu poderia ter sido candidato a prefeito, eu não quis. Eu não quis porque eu não gostava, eu nunca gostei de cargos de direção. Eu gostava mais de ficar na base e ficar ajudando, organizando e fundamentando, né? Teve um período em que o Antônio José gostava muito de cargo de. Gostava, não. Havia um controle muito grande dos cargos de direção do PT, de cúpula. E eu nunca gostei disso. Eu sempre gostava da organização pela base, né? E aí isso afastou um pouco o meu ponto de vista político do Antônio José, a ponto de a análise que eu faço hoje, eu ser visto naquele contexto histórico como radical. E o radical, às vezes, é você defender as pessoas pela base, pela organização da sociedade civil, e você não ficar muito nas instâncias superiores. Porque se você ficar muito nas instâncias superiores, você começa a fazer conchavo, você começa a se distanciar da base. E aí, isso não é legal nem para mim, nem para mim que não, às vezes não fico nos cargos de direção, porque tenho chance de melhorar esses cargos de direção, na chefia desses cargos de direção, na cúpula, como precisa de gente de formar. E o movimento social, naquele contexto, ele começava a dar sinais de afastamento da base. Isso foi muito ruim. Afastamento dos movimentos sociais. Foi quando o PT começou, de uma certa forma, a sair dos movimentos sociais, porque ele começou a conquistar a institucionalidade, as prefeituras, o governo do Estado, os governos estaduais, deputados federais, e aí começou a crescer dentro do PT os dirigentes partidários, aliás, os dirigentes políticos, eles passaram a ter um poder maior do que os dirigentes sindicais, os dirigentes das associações de bairro, os militantes de base. E, de uma certa forma, isso prejudicou o PT. O PT, depois de várias crises, começa a perceber que é importante também estar presente na organização da sociedade e na continuidade da formação política, porque a formação política ela é permanente. Quando o PT começou a chegar ao governo, a partir dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, se estabeleceu uma crise de direção, porque você ficava dividido entre ser governo e, ao mesmo tempo, você ser movimento social, você ser militante de base, e aí tinha algumas pessoas que tinham preconceito em relação a quem era dirigente partidário, dirigente político, e quem era do parlamento, e quem era gestor, e se estabeleceu uma crise muito grande nesse contexto histórico. Ele é de crise, viu, Oscar? É de crise e Cantídio, faz com que você tem que refletir muito onde é que você está indo e o que você vai fazer, como é que vai ser da agora para frente, em quem acreditar. Você redefine uma série de papéis, de funções na sua cabeça. você disse agora que o que afastou um pouco você do Antônio José Medeiros foi o fato do Antônio José estar muito em cargos de direção do partido ou na sociedade, e você gosta mais de uma organização da base. Como é que você vê a figura de Wellington Dias, vereador, deputado estadual, deputado federal, governador 4 vezes, senador e agora ministro?
Defina Wellington Dias. O Hélito é um excelente negociador. Ele é um cara que tem a capacidade, um cidadão que tem a capacidade muito grande de diálogo. Isso, naquele contexto de crise entre direções e base, ele foi fundamental para costurar isso. Com o tempo, a gente vai aprendendo a reconhecer as habilidades que as pessoas têm. E o Hélito, ele tem uma habilidade maior do que eu, do que o Antônio José, que faz trabalho de base, e que tem esses princípios mais arraigados, mas de navegar em várias, como é que eu diria, em várias estruturas da sociedade. E essa capacidade, ela soma em determinados contextos, como somou no contexto de crise que nós vivenciamos em 96, né? O Hélio tem a capacidade muito grande de articulação, de somar com outros grupos, de somar com quem pensa diferente. E isso é importantíssimo no contexto que a gente passou a viver a partir dos anos 90. Você saber se relacionar com o diferente, saber se relacionar e somar, na verdade é a revolução que o Gramsci chama, que eu faço, que ele fez um pouco durante esse contexto, que é de você acumulando força devagar. E você vai mudando o ponto de vista de como fazer a transformação social. Enquanto as pessoas veem a transformação social ela contínua e sem rupturas bruscas, outras pessoas veem com ruptura brusca e com mudança de governo, com uso de armas para poder transformar a realidade social. E o Hélito vê a mudança como de transformação social. Agora, isso é um risco, porque com o tempo você corre o risco de descolar da base, da organização social, lá da militância de base, e aí você corre o risco de fazer valer pontos de vista que não são mais da base, e que são pontos de vistas de uma classe social que sempre tem no poder, e a gente corre o risco de refletir a mesma trajetória dessa classe social que sempre esteve no poder, se a gente não estiver atento e não estiver vigilante a isso. Essa é a crítica que eu faço em relação a essa capacidade que você tem de articular, de você somar com o diferente, e você terminando ficando com as pessoas e optando em ficar mais ao lado dessas pessoas que têm uma visão menos inclusiva do ponto de vista de incorporar mais gente da população para que ela tenha direito, para que ela tenha, para que promova a igualdade social. Eu vejo assim. Gentílio, e você falou aí de 96, eu queria resgatar um pouco os fatos daquela ocasião, e aí quando eu errar você me corrija, e quero perguntar se você quer acrescentar alguma coisa. Mas em 96, você era o presidente do Diretório Municipal, não é isso? Exatamente. 96? Isso. Então, o Diretório Municipal apresenta o candidato a prefeito da cidade de Teresina. Mas a força no estado do Piauí não estava com o agrupamento do Cantídio e da Trindade. A força estava com o Wellington Dias, Nazareno Fonteles e Antônio José Medeiros. E, a princípio, o candidato a ser indicado para prefeito de Teresina, pelo grupo do Wellington Dias, era o médico Nazareno Fonteles. E o grupo da Francisca Trindade iria entrar com o saudoso metalúrgico do ABC Paulista, que estava aqui naquela ocasião, Lourenço. Era isso, Cantilho? Não. Não? Eu vou fazer só um conserto. Na verdade, Vamos lá. existia consenso em relação ao Nazareno. Ao Nazareno. O Nazareno seria o candidato a prefeito dos Isso. dois agrupamentos. O consenso foi em relação ao vice. Isso. O vice era o Hélito. O vice do grupo do Antônio José era o Hélito. E o vice, a proposta do nosso vice era o Lourenço Manuel de Souza, que era o presidente da CUT. Sim. Né? Isso. Esse foi o ponto de discórdia. E aí nós fomos para a convenção, né? Com essa disputa, e nós ganhamos a convenção. Nós ganhamos por 16 votos a convenção. Eu conhecia tanto o PT, Oscar, naquele contexto, que antes da eleição eu disse que a gente ganharia por 16 votos e nós ganhamos por 16 votos.
Isso porque eu tinha um trabalho de base assim muito grande no diretório, que era a organização do PT por núcleo. Eu lembro que nós conseguimos, naquele contexto histórico, comprar um carro para o PT. Era um drama, ninguém queria carro para o PT. E era um Fusquinha. E esse Fusquinha servia para levar a estrutura do partido para os bairros. Nós chegamos a organizar 12 núcleos do PT, que eram núcleos de base, que discutiam com a militância. Tinha o núcleo do Monte Castelo, tinha o núcleo do Parque Piauí, tinha o núcleo do Satélite, tinha núcleo do Angelim, tinha vários núcleos. E esses núcleos de base era que a gente defendia que desse o tom político do ponto de vista do partido. É tanto assim que nós levamos a militância conseguiu aprovar o resultado. O problema é que o Nazareno não aceitou, né? Aí nós criamos uma crise e Exatamente. foi a Era partir isso. daí, dessa crise, Oscar, a partir dessa crise que eu passei a admirar o Wellington. Porque depois eu fui refletir aquele acontecimento e vi que quem buscou saídas para a crise, inclusive ter me ligado para buscar saídas para a crise, foi o Wellington. E ele aumentou muito no meu conceito por conta disso, porque ele Mas, queria uma mas, mas saída. você foi testemunha de um outro episódio que eu preciso resgatar aqui para você poder fazer a sua leitura. Em 96 teve essa crise por conta da indicação do vice, que acabou sendo o Wellington Dias, a chapa era Nazareno prefeito, Wellington vice, mas houve essa crise, houve essa cisão. Aí veio 96, aí veio 98. 98, o agrupamento político do Wellington faz passar uma aliança do PT do Piauí com o PSDB de Fernando Henrique. E nós Francisco vamos. Gerardo, candidato a governador. Isso, nós vamos apoiar Francisco Gerardo, do PSDB, para governador. Outra crise, outra confusão com o agrupamento do Cantilho, da Francisca Trindade, do Lourenço, do Magalhães, mas que foi resolvida 2 anos depois, em 2000, numa nova disputa municipal, quando a chapa do PT é Wellington Dias e Francisca Trindade para a prefeitura, obtendo os dois 99 mil votos, até hoje a segunda maior votação que o PT de Teresina teve, sendo superada só pela do Nazareno em 2008. Só a votação do Nazareno superou essa. Você tem falado, tem chamado a atenção para o lado negociador do Wellington Dias, acabou de dizer que no meio da crise de 96 ele ligou para você acertarem alguns ponteiros, e nós tivemos isso. Crise em 96, crise em 98 e um apaziguamento em 2000. E a partir daí, a eleição da Trindade estourada para deputada estadual em 98 e depois para deputada federal. E o Wellington, quando ela foi eleita deputada federal, foi eleito governador. Que mais você acha que é importante falar desse momento de crises entre os dois diretórios, municipal e estadual, e essa outra vivência que o PT teve a partir de 2000, 2002? Eu acho que Onde o as seguinte... disputas diminuíram sensivelmente. Eu uma vez, eu já conversando com o Nazareno, depois que passou essa crise aí, porque na época a gente não tinha capacidade nenhuma de diálogo, com o tempo é que a gente vai amadurecendo, e em 2014, quando a gente se encontrou lá na DUFP para apoiar o Antônio José, que seria o candidato a governador, ao invés do Wilson Martins. Sim. E aí eu conversando com o Nazareno, aí eu fiz a seguinte reflexão que eu concordo com ela. Nazareno, naquele tempo, nós dois não fomos inteligentes, porque as maiores lideranças que o PT estava construindo naquele momento era você e eu. E aí nós dois brigamos, cada um caiu para o lado, e quem subiu depois disso foi o Wellington e a Trindade. E é verdade isso. É verdade, sem falsa modéstia. E isso fez com que o Wellington e a Trindade se unissem. É tanto assim que depois eles
eles se ajustam. Eles se ajustam e eu ajudei a ajustar. Eu que defendia lá na reunião do diretório a Trindade como vice do Wellington naquele contexto lá das eleições de 2000 para prefeito de Teresina, né? O Wellington para prefeito, porque eu já tinha visto lá o desprendimento do Wellington, a capacidade que ele tem de diálogo que eu e o Nazareno, naquele contexto histórico, não tivemos. Tanto o Nazareno como eu me considerava o dono da verdade por ter ganho a direção do diretor, por ter ganho a convenção, né? Nosso grupo ter ganho, né? E quando acabar meu grupo, ainda era mais radical ainda, que é tanto assim, ele depois quis ir para o PSTU, eu nunca quis ir para o PSTU, estou sendo sincero. E aí eu não saí e fui para o PSTU, eu continuei no PT. Aí depois a Regina me resgata, me convida para poder ir para a direção do PT, eu disse que não iria, porque eu ainda estava ainda um pouco magoado e não fui mais, aí fui passar a me dedicar mais tive que me dedicar mais à universidade, e aí eu passei a me dedicar, porque enquanto a gente se dedica no PT, o lado profissional da gente, você sabe disso, ele termina ficando mais de escanteio, e aí eu vi que eu estava muito atrasado, meus colegas também já tinham feito mestrado, eu ainda não tinha feito mestrado lá na universidade, aí eu tive que refazer uma reflexão e voltar mais, abraçar profissionalmente a minha atuação, né? Mas o que fica claro para mim, depois de passar esse episódio, é que tanto eu como o Nazareno, nós fomos muito imaturos naquela relação ali. A gente devia ter dialogado e a gente teria sido as lideranças daquele contexto histórico. A gente não conseguiu, como eu já falei, a gente não conseguiu dialogar, a gente não conseguiu somar nós dois, e quem somou foi o Wellington e a Trindade, e se transformaram na maior liderança que o PT passou a ter a partir daquele contexto. A partir das eleições de 2000, o Wellington era deputado federal, ele foi eleito na coligação lá com o Chico Gerardo, né? A Trindade, deputada estadual, e eles naturalmente assumiram esse papel, e eu tive que me recolher mais para a própria universidade, e me recolher mais à militância de base, e depois a Regina me chamou lá para o diretório municipal, João de Deus também, deputado João de Deus, para poder fazer assessoria na área de comunicação, né? Fazia jornais, depois fizemos o site, com o Marquinhos, né? Também um período que eu trabalhei com o Marquinhos, já faleceu, um cara excelente também, que a gente perdeu de militante assim, de primeira hora, muito legal ele. Muito bem, eu tenho explorado aqui o lado do Cantídio político, mas o Cantídio tem uma influência enorme no PT, na esquerda, nos movimentos sociais, no campo da comunicação. Eu quero falar do Revista Sindical e quero falar dos trabalhos na área da comunicação que o Cantídio tem feito. Quero falar desses tempos agora de internet, de acesso Piauí, mas, Cantídio, eu queria que você me dissesse assim, você disse que queria ser engenheiro agrônomo e, de repente, você vai para o curso de comunicação da Universidade Federal do Piauí, hoje é professor de lá. Como foi que aconteceu essa transição aí, da vontade da agronomia para a comunicação social? E me fale aí do seu tempo de estudante de comunicação na Federal. Oscar, eu sempre fui dividido entre você morar no interior, hoje eu moro na zona rural de Teresina, e morar na cidade. E aí, sempre me influenciou, o meu pai me influenciou muito, porque meu pai era um cara altamente trabalhador, ele formou 8 filhos, praticamente, 6 filhos biológicos e 2 filhos que foram adotados, e que meu pai formou todos, e ele se formou trabalhando com agricultura e pecuária, né? Isso, para mim, o valor do trabalho, ele sempre foi muito forte, arraigado na minha cabeça. E a ligação com a terra, o fato de você cortar capim para botar na forrageira, o fato de você carregar água para botar no coxo, para poder dar para o porco, dar para as galinhas, e você plantar o próprio milho e depois tirar o milho, bater para secar, e depois você pegar o sabugo e quebrar e dar para o gado, isso sempre me influenciou.
Eu adoro isso, eu adoro fazer isso, entendeu? Porque é uma atividade concreta. É claro que a atividade intelectual ela é boa também. Aí eu ficava dividido. E aí meu pai mandou os filhos tudinho para a cidade e aí meu avô disse desse jeito pro meu pai: Olha, Cantídio, você devia deixar esse menino aí para te ajudar aqui na roça, com gado e com criação, essas coisas tudo, e com a lavoura e tudo. E o papai, não, ele não vai ficar, não. Ele vai ter a mesma chance que os outros tiveram. Aí meu pai me mandou para Teresina, e quando chegou em Teresina, eu passei durante um bom tempo viajando para a União, porque eu não me adaptava em Teresina. Eu achava um ambiente muito grande, um ambiente muito estéril do ponto de vista de como acumular conhecimento e de não ter a vida prática. E eu ia todo final de semana para a União, nas férias, ia onde está meu pai, ia trabalhar na roça, essa coisa toda com ele, ajudar ele, sempre ajudei ele. E aí, depois disso, aí eu passei a frequentar a universidade. Aí foi o tempo que eu encontrei o Efrem. Aí, quando eu encontrei o Efrem, eu terminei me apaixonando pelo CEPAC, me apaixonando pelo trabalho do CEPAC. O trabalho que eu fazia no CEPAC de organização dos grupos na área de comunicação alternativa, ele é muito bom. Aí depois o Unicef também apoiou a nossa luta. Nós fizemos vários cursos com Quando, apoio do quando, Unicef de comunicação quando, popular. Quintídio, quando o Efrem lhe convidou para ir para o CEPAC, você fazia qual curso na universidade? Eu fazia jornalismo e fazia veterinária. Então, mas você já tinha feito, então, uma escolha pela comunicação. Eu já tinha escolha, porque eu disse assim, rapaz, o papai também, o interior que eu fui criado na infância, ele vendeu. E aí ele teve que refazer um terreno próximo à União, à cidade. E não era mais a mesma coisa, não fazia mais, porque na minha cabeça era o fazer veterinário, ou então fazer agronomia, e voltar para trabalhar no terreno que eu tive a infância. Porque o terreno é muito rico de água, é muito rico de agricultura, de vazante, de milho, é uma fartura, e eu gosto de ver fartura. Eu acho muito bonito essa área de produção, de área de agricultura familiar, de lavoura, eu acho isso magnífico, entendeu? Mas aí, ao mesmo tempo, eu terminei abraçando a carreira de comunicação, porque eu gostei. Para mim era assim, ou eu moro na cidade, mas eu não vou ser, eu tinha ideia, eu vou morar na cidade, mas eu não quero montar uma loja de pet para mim. Eu não quero fazer atendimento de cachorro de madame. Eu não quero isso para mim. Eu quero, se eu for voltar em veterinário, eu quero voltar lá para o interior para aplicar os conhecimentos lá no interior, conhecimentos técnicos. Eu nunca pensei assim. E do mesmo jeito eu pensava na política. Eu quero fazer política, vou morar na cidade, mas eu quero continuar fazendo o trabalho de base. Eu sempre gostei do trabalho de base. Eu adoro o contato com o povo, com as pessoas simples. Esse para mim é genial. E eu absorvi isso no Antônio José. Antônio José, ele me ensinou isso, e os padres também lá do Parque Piauí, são geniais. No dia que eu assisti uma missa do Padre Sandro, no meio do povo, ele ajudando a dar comungar as pessoas com um pedaço de pão, ele cortando um pão daqueles que a gente compra na quitanda, e ele dando uns pedaços para as pessoas, na boca das pessoas, então botando na mão, aquilo ali me fascinou. Eu achei magnífico aquilo ali, achei linda. Essa é a igreja que eu conheci, essa é a igreja que eu quero, que eu acredito, eu Você, pensei assim comigo. você vai me dizer a data em que o primeiro revista sindical foi ao ar. E eu vou dizer, o programa está no ar até hoje. Como que o Cantídio teve a ideia? E como foi para fazer essa ideia acontecer? Me fala do revista sindical Cantídio. A experiência com a revista sindical, ela é uma consequência, né? E ele inicia em 88, em fevereiro de 1988. Então, de fevereiro 10, de 88 até agora, na Rádio 10 de fevereiro Pioneiro de de Teresina, 1988. É. você ouve o Revista Sindical, É como criação desse jornalista que eu tenho a honra de entrevistar, Cantídio Filho.
Conta como Oscar, nasceu isso. aquele contexto que antecedeu ao Revista Sindical, ele era muito duro para os movimentos sociais, para os sindicatos, né? Eu lembro que o CEPAC, a gente fazia um trabalho de comunicação popular junto ao Sindicato de Trabalhadores Rurais, vou dar um exemplo. Depois nós fizemos com a Associação de Bairro. Sindicatos de Trabalhadores Rurais de Floriano, de Barras, de Campo Maior, tinha um programa de rádio. E a gente dava orientação de como montar esses programas, de como organizar esses programas, principalmente para lideranças, porque esses espaços que tinham, geralmente era cedido pela Igreja Católica, porque grande parte dos donos das emissoras não dava espaço. E a gente aproveitava, às vezes, 10 minutos, 20 minutos de um programa da igreja, o padre cedia, como lá de Floriano, que era o padre, não estou lembrado o nome dele, eu sei que de Pix era o Dom Augusto, e de Floriano, Dom Edilberto, que cedia o espaço lá para o Mariano, que era para o Mariano fazer um pedaço do programa, e depois o Zé Pereira também, nós encontramos várias vezes, dormia na casa do Zé Pereira, na casa do Mariano, era maravilhoso. Aí a gente ia acompanhar o programa de manhã, e aí eles, às vezes, não tinham organização nenhuma, não sabia o que... Às vezes ele ia anunciar uma festa e não dizia onde ia ser a festa, esquecia o horário da festa, porque não sabia, não tinha ideia de lead, né? A lead é de que você tem que responder aquelas 6 questões, 7 questões. Por quê, quando, onde e por quê? E aí ele não tinha. Então os cursos eram básicos para organizar minimamente as informações que os sindicatos, das atividades de formação, as atividades que os sindicatos faziam, né? Esse foi o primeiro trabalho que a gente fez que antecedeu o sindicato. Depois nós passamos a fazer nas associações de bairro. Só que nas associações de bairro não tinha rádio comunitária, tinha sistema de amplificadoras. Aí tinha amplificadora lá do Lorival Parente, tinha amplificadora do Nova Brasília, tinha amplificadora depois que nós colocamos na rádio Bandeirantes FM. E aí, dessas amplificadoras e da experiência que a gente fez de formação, de comunicação com esses comunicadores, é que surgiu a ideia, porque cada vez mais o CEPAC produzia releases. Eu lembro que um dos grandes parceiros nossos na produção do nosso release é o Chico Viana. O Chico Viana é um cara genial, é um cara que eu tiro o chapéu para ele, porque ele abria espaço. Jornalista Chico Viana. Lá no Diário do Povo. E ele era um cara que sempre estava aberto. Eu lembro que nós fomos, uma vez, eu, o Padre Ladislau, para a ocupação, em 87, lá na Toyota, de madrugada, fazer a cobertura da ocupação dos sem terra, lá em São João do Piauí. E aí o Chico Viana disse, tu vai lá? E disse, vou. Aí eu fui com o Padre Ladislau e o João Barros, de madrugada, e deixei sair para lá. E aí, quando chegamos lá, eu fiz a matéria, fiz as fotos e trouxe, pelo CEPAC, é claro, né? E trouxe essas fotos e o Chico Viana publicou na primeira página do jornal Diário do Povo, né? Foi muito legal ver minha foto, ver as fotos que eu fiz e o texto que eu fiz na primeira página do Diário do Povo sobre a primeira ocupação que foi feita dos Sem Terra, que foi lá em São João do Piauí, em 1987. Há uns 5 anos atrás, eles reconheceram isso. Eu achei isso genial, viu, Oscar? Eles reconheceram e me chamaram para as comemorações de 30 anos dele. Eles lembravam de mim, da matéria que eu fiz, que foi veiculada no Diário do Povo. Isso foi genial. Então, essa experiência que a gente teve com as amplificadoras, com as rádios dos espaços cedidos pela igreja para o Sindicato Trabalhador Rural, foi que deu origem à Revista Sindical, porque esse espaço era muito pequeno. Aí a ideia surgiu a partir do momento em que nós agregamos, o CEPAC já fazia assessoria para vários sindicatos, e nós provocamos a discussão nesses sindicatos para adquirir um horário na Rádio Pioneira. Fomos falar com o Padre Toni, e o Padre Toni cedeu o espaço, e o espaço surgiu. Era um espaço onde os movimentos sociais, principalmente os sindicatos de trabalhadores urbanos, tinham espaço, sindicatos vigilantes, sindicatos dos comerciais. Eu me lembro da figura do Cantídio, angustiado, porque os grandes sindicatos de Teresina, dos bancários, dos urbanitários, dos professores, enfim, os grandes, não tinham espaço na dita grande imprensa. E eu ouvia
os discursos do Cantídio nas plenárias do PT, da CUT, dos movimentos sociais, falando da necessidade que era se conquistar um espaço na Rádio Pioneira para que esses sindicatos falassem lá. Na ocasião, eu era diretor do Sindesprev, do Sindicato dos Trabalhadores em Previdência Social, e defendi lá arduamente, que depois não deu trabalho nenhum para ser aceito, a contribuição do Sindesprev para o Revista Sindical. É um dos parceiros mais antigos do Revista Sindical, viu? Um dos primeiros parceiros. Eu acho que, se não me falha a minha memória, desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento, exatamente. Isso tem documentado no CEPAC. E Oscar, aí essa experiência, ela foi rica, mas chegou um momento em que ela esgotou. Aí é que surgiu a ideia da 1º de maio, isso é uma discussão longa, viu? Porque o que nós fizemos de reunião... Democratização da comunicação... que aí a gente traz depois o Mário Corral aqui, aí depois o deputado Assis e se incorpora, o pessoal lá do Ladislau e o João Barros já tem a primeira experiência com rádio comunitária, é uma história todinha e que termina depois não prosperando. Infelizmente, a Rádio 1º de Maio, ela não prosperou. Nós lutamos tanto para que aquela Rádio 1º de Maio, que os sindicatos disputavam muito, achavam que não tem espaço. Meu Deus, 24 horas, todos os dias. E agora... É uma vaidade, às vezes tem uma vaidade é besta, entendeu? No movimento social, do mesmo jeito que no partido tem uma vaidade que é besta, que não soma. Essa vaidade... Sem querer menosprezar o papel do rádio, mas agora nós estamos na era da internet. É no celular que a comunicação acontece numa velocidade impressionante. O comunicador popular Cantídio Filho vê como a comunicação nos dias de hoje. O papel da televisão comercial aberta, o papel do rádio, a internet, como é que essa chuva de comunicação, como é que o Cantídio trabalha isso na cabeça dele agora, em 2024? Olha, fazendo uma comparação com o contexto que surgiu lá nos Jornal Impresso 80, acabou, Jornal Impresso nos anos 80, onde você ficou tão satisfeito de ver uma publicação sua. Os impressos hoje não existem mais. Pois é, aí, Oscar, eu vejo, fazendo analogia com o contexto que a gente vivenciou da comunicação alternativa, porque naquele contexto a gente tinha bastante restrição da grande mídia, como continua tendo hoje, né? Sim. E também tinha restrição também de você não ser o proprietário do meio de comunicação, né? Você não tinha um meio de produção, no caso. Você precisava que alguém que era dono do meio de produção que cedesse o espaço para veicular informações de interesse dos movimentos sociais, né? E da esquerda também, né? E aí, hoje, você também não é dono do meio de produção, mas você tem mais espaço, né? Porque os donos das plataformas são os grandes capitalistas, né? Cantídio, e eles trabalham com algoritmo, não? Aqueles algoritmos. Só uma observação aqui. Quando a internet chegou, eu disse... Eba, democratizou a comunicação, agora adeus os marinhos, a Bravanel, porque agora o povo vai ter seu canal na internet. Aí você se depara, não tem mais marinho, não tem mais a Bravanel, mas tem Google, tem Facebook, tem Meta. É complicada a vida do trabalhador, viu, meu querido? Porque, na verdade, a gente tem que ficar submetido a eles, porque eles quem decidem como é que os conteúdos e a quantidade de conteúdo que circulam na rede. Sim. Né? A gente tem uma certa limitação, embora eu considere que a gente tem um contexto muito melhor do que o contexto que a gente vivenciou nos anos 80, né? Porque a gente tem possibilidade de criar informação, produzir informação e veicular informação e estreitar relacionamento com as pessoas, né? E se comunicar melhor com as pessoas. Por exemplo, em outra oportunidade, eu teria que ceder uma entrevista para você ao vivo, gravada, ou então ao vivo, e que poucas pessoas iam ter acesso a essa entrevista, né? Hoje, é claro que melhorou, os acessos, eles são muito maiores, mas continua um problema. Eu acho que o problema principal é de valorização da comunicação. Nós sempre tivemos uma dificuldade muito grande, Oscar,
dos movimentos sociais, eu sempre insistia isso quando eu ia para a reunião dos sindicatos. Vocês precisam criar no orçamento de vocês ter uma dotação orçamentária voltada para a comunicação. Não se tinha dotação orçamentária para a comunicação e vários sindicatos continuam não tendo. Basta olhar os sites dos sindicatos, a forma como eles se comunicam, que ainda é muito desorganizada, falta planejamento. É a mesma coisa em relação à esquerda. Você vê o governo Lula, a dificuldade que tem de se comunicar com o povo, com a população, né? Exatamente por conta de que você não tem organização, você precisa de mais formação de pessoas e precisa de fazer com que essas pessoas elas tenham uma consciência mais crítica para produzir mídia em que valorize a informação, valorize a informação que ajude a emancipar as pessoas, que ajude as pessoas a saber sobre direitos, que ajude as pessoas a ter cultura mais sadia. É claro que as pessoas gostam de entretenimento. A comunicação do Ocidente é baseada no entretenimento. Mas você tem que misturar aquela sugestão lá do Vicetinho de misturar o jogo de sinuca com consciência política, é um pouco a forma como a gente deve fazer comunicação da esquerda. A esquerda não pode fazer comunicação de papo sério e só de consciência política, porque ela não vai ter adepto. Mas se você faz colocando cultura, colocando lazer, colocando outros ingredientes que possam fazer com que as pessoas despertem, é claro que você vai terminar conseguindo mais adeptos. Então, o desafio hoje, você tem um meio de produção, você tem limitação com esse meio de produção para poder chegar a mais pessoas, mas você pode se grupar, você pode formar grupo de WhatsApp para poder potencializar a divulgação, porque hoje as pessoas não vão até o suporte de mídia. O suporte de mídia que tem que ir até as pessoas. E isso coloca para a gente novos desafios. É melhor para a gente porque a gente pode construir conteúdos e fazer com que esses conteúdos cheguem nos grupos de família, nos grupos de trabalho, nos grupos de lazer, nos grupos de religião. A gente tem um potencial, eu acho que o potencial hoje é muito maior, os recursos que se tem hoje é muito maior para fazer uma comunicação mais consequente. Eu não vejo como limitadora como a gente tinha lá no passado. Eu vejo como um grande potencial ainda a ser explorado, porque a internet é a mídia em construção. Por ela ser a mídia em construção, ela ainda não tem muita regulamentação, ela passou a ter regulamentação, mas a gente tem várias possibilidades de tirar proveito dela, de fazer uma comunicação mais consequente. Agora, para isso, é preciso formação. É preciso capacidade técnica, entender a lógica de funcionamento da internet para poder tirar proveito dela. Nisso eu acho que o movimento social e a esquerda ainda não tira o proveito que ela deveria tomar. E também, Oscar, a gente vive hoje numa era muito de direito e de pouco dever, e de falta de bom senso também, né? Isso vale para a esquerda, isso vale para a direita, isso vale para todo mundo, né? A gente vive a era de todo mundo só quer direito. Na hora de trabalhar, na hora de dar resultado, ninguém não quer. E também essa questão de você não dar contrapartida, isso não existe. Você faz uma política social, tem que ter contrapartida. O banqueiro ganha rio de dinheiro com rentismo, ele tem que dar contrapartida. As pessoas têm que dar contrapartida. A sociedade ela tem que amadurecer nesse sentido. E até os governos de esquerda também têm que colocar mais isso para a sociedade. Você não pode fazer um governo só assistencial. Eu não vejo assim. Eu lhe pedi aqui o conceito de algumas figuras, como Wellington Dias, por exemplo, e nós estamos falando de comunicação, agora, nessa parte aqui da entrevista. Aí eu vou voltar. Eu quero o conceito de uma pessoa que ele carrega essa coisa da comunicação com muita firmeza, com muita força. O atual governador do Piauí, o petista Rafael Fonteles, que tem no celular o seu meio de comunicação. A notícia não é dada por um portal de notícia, por uma televisão. A notícia é dada pelo governador Rafael Fonteles através do seu celular. A partir daí é que a televisão, o rádio, o portal repercute aquela notícia.
para a gente finalizar aqui, Cantídio, como é que você vê o governador do Piauí, Rafael Fonteles, sua gestão à frente do Executivo piauiense e seu modo de fazer comunicação? O Rafael, ele é um privilegiado, porque ele teve dentro de casa a história da família quase toda envolvida do ponto de vista político. Tem o Marcelino, que é um fundador do PT, tem o próprio Nazareno Fonteles, que tem uma experiência muito grande no parlamento. Então, essas pessoas, eles terminaram contribuindo para a formação política dele, que é muito legal. E também tem uma formação técnica. O Rafael é um empresário. Se ele consegue somar política com técnica administrativa, ele vai mais longe do que a gente, às vezes, que só faz política, ou às vezes que só faz técnica. Então, por isso é que o governo dele consegue ser mais de resultados, porque eu já fui empreendedor também, Oscar, e a gente, quando é empreendedor, a gente passa a ver situação dos dois lados. Você vê o ponto de vista do empregador, mas é o ponto de vista do empregado também, né? Porque eu fui militante político. E o Rafael, ele teve essa possibilidade de ver também os dois lados. Ele tem essa possibilidade como empresário, né? De ver o lado do empregador, ele como empregador, e também o lado do empregado e a família dele, que é política. O resultado dele está em ele cobrar resultados. Não tem política mais sem contrapartida, sem resultados. Então, o governo dele termina sendo um governo que dá continuidade do Hélito, mas ele se diferencia por conta dos resultados pelo pragmatismo. O Hélito é um pragmático também, mas o pragmatismo no sentido de que você investe e você quer retorno. Se você, por exemplo, se o governador lança uma pedra fundamental lá do Porto de Luiz Correia, e, de repente, é a primeira etapa. Aí, a segunda etapa, ela acontece. A terceira etapa acontece também. A quarta etapa acontece, a população passa a acreditar nele. Ele passa a ter um crédito maior. E, com relação à questão da comunicação, ele está certíssimo, porque em todas as áreas, o que a gente percebe hoje é tirar os intermediários. Por exemplo, é muito melhor hoje você ter o trabalhador que planta mamão, planta maxixe, planta quiabo, vendendo diretamente para o consumidor, do que ter um intermediário. Porque tem um intermediário, ele ganha dinheiro em cima. É a mesma coisa em relação à comunicação. Se eu produzo a informação, se eu sou o protagonista daquela obra, eu que investi naquela obra, eu fui atrás do recurso para aquela obra, e eu digo diretamente para a população, sem o intermediário, que aquela obra ela existe e que ela vai beneficiar a população, e que eu estou ao lado da população beneficiada, isso é muito melhor. Isso termina tirando o intermediário. Eu lembro que o Donizete foi quem inaugurou fazer reportagem sem editar. E essas reportagens sem editar, elas são mais autênticas. Então, a autenticidade hoje na comunicação, ela é muito cobrada, porque a gente tem uma carga muito grande de informação falsa, de fake news. E aí, se você tem a autenticidade daquilo que você está fazendo, está dando resultado prático, e você está se comunicando bem com a população sobre aquela atividade prática que você fez, que você está inaugurando, é claro que aquele impacto vai ser muito maior e o diálogo ele vai se estreitar e ele vai se tornar mais autêntico, esse diálogo com a população. Eu concordo com o modo de fazer política do governador Rafael Fontela. Ele está acertando bem. Acho que ele precisa só ver mais resultados nas secretarias. Algumas secretarias que não estão dando resultado, ele tem que cobrar. Olha, rapaz, essa secretaria não é só para fazer política, ela é para dar resultados concretos na vida do povo, porque a esquerda só vai convencer a população, esse é o meu modo de ver, só vai convencer a população e vai superar cada vez mais a extrema-direita se ela der resultado prático de mudanças concretas na vida do povo. Esse negócio só de fazer politicagem, só gogó, só conversa, não funciona mais. Eu acho que não funciona mais. A gente vive uma era de cobrança de resultados e vive uma era de bom senso, como eu vejo, e uma era também que você tem que dar contrapartidas. Existe direito sem contrapartida. Não existe direito sem contrapartida. As pessoas precisam cada vez mais da contrapartida. Por exemplo, o governador, o ministro Hélito, quando começou lá o
o Ministério, eu via muito ele dizendo às pessoas que estavam saindo do Ministério do Desenvolvimento Do Social, Bolsa Família. Bolsa Família, aquilo dali precisa continuar. A população quer o resultado em relação às pessoas que saem do Bolsa Família. Quando o Piauí aparece com 13% de analfabetismo, e o governador, por exemplo, baixa um projeto para que 3 anos, 4 anos, aquele índice seja reduzido, no final de 4 anos aquele índice tem que reduzir. Se nós temos X pessoas, 5x de pessoas que estão no Bolsa Família, no final de 4 anos a gente tem que ter menos pessoas. Eu vejo assim, porque senão a gente não consegue. Do mesmo jeito que o presidente cobra que os juros baixem, os juros devem baixar, porque tem muita gente faturando com juros altos, e tem que dar resultado, as políticas sociais também têm que dar resultado, porque não dá para ficar gastando dinheiro mais, sem você ver concretamente mudança na vida do povo. Eu vejo assim, Oscar. Muito bem, Cantídio Filho. 1h20 de entrevista. Você falou tanto em contrapartida aqui durante o nosso bate-papo, mas você fez seu trabalho na vida social de Teresina, do Piauí, dando a sua contrapartida na militância dos movimentos sociais, na área da comunicação. Então, tem muita lógica, tem muita coerência o seu discurso, o seu depoimento. E para mim foi uma satisfação muito grande tê-lo aqui nesse quadro que o Pensar Piauí coloca no ar. Me conte sua história no PT. Sua história no PT é riquíssima. Você é um ator fundamental na vida desse que é o maior partido político da América Latina, que é o partido que já fez presidente da República aí Lula 2 vezes, Dilma 2 vezes, Lula de novo, que está no Piauí aqui no Executivo desde 2002, com Wellington Dias, agora com Rafael Fonteles. Você é uma peça fundamental em toda essa história. Muito obrigado pela entrevista, Cantídio Filho. Obrigado a você também, Oscar, e parabéns por a iniciativa. Eu acho que memória no Piauí, e tem, por exemplo, lá o que a prefeitura ia construir, ali o Memória e Documentação, o Museu de Memória Viva, né? Nunca saiu, né? E você termina fazendo isso e colocando na internet, porque isso vai servir. A gente não aprende nada. Por exemplo, eu dou aula sobre fotografia. Aí os alunos, fotografia digital surgiu uns 30, 35 anos atrás. Se os alunos não conhecerem como a fotografia funcionou antes da era digital, eles não vão poder acrescentar mais nada na fotografia digital, né? Então é a mesma coisa. A gente não vem do nada. Então essa questão da memória, a questão de arquivo da memória, você contribui de uma forma muito legal e você também tem uma participação muito grande na história da comunicação, na insistência que se tem feito para que a gente se comunique melhor. Veja o exemplo. Basta você comprar um exemplo assim bem básico para as pessoas entenderem. Compare o diálogo do governador Rafael Fonteles com o prefeito de Teresina. Como é que é o nome dele? Doutor Pessoa. Você tem que se comunicar bem. Só que a comunicação ela não existe se você não tem algo a mostrar. A comunicação só existe, ela só se sustenta se tiver uma atividade prática. Só para encerrar, vou contar uma história do Unicef, que eu aprendi no Unicef, Oscar. No Unicef, a gente dava aula para ensinar os agentes comunitários de saúde a se comunicar melhor no rádio. E principalmente porque tinha aquelas ações básicas de saúde. E uma das ações lá, eu lembro do filtro. Para vocês terem ideia, enquanto não existiam agentes comunitários de saúde, que o Unicef dava só os filtros para a população nunca adotava os filtros. Aliás, ela pegava os filtros, aqueles filtros de barro, e usava para poder colocar planta. Jarro de planta. Depois que os comunicadores populares do Unicef passaram a ser capacitados, fazer comunicação popular com eles, que eles falam no rádio,
e, ao mesmo tempo, eles irem lá na casa das pessoas ensinar como usar os filtros, aí as pessoas passaram a incorporar os filtros. Então, comunicação, se você só fala e a pessoa está com o filtro lá, ela não é capaz de botar o filtro para funcionar. São poucos os que botam. Mas se você fala sobre o filtro e tem um agente comunitário de saúde que sabe como funciona o filtro e ensina para as pessoas, se você fala na mídia, num programa de comunicação popular, de como funciona o filtro, de como deve ser usado o filtro, e tem um agente comunitário que vai ensinar para você diretamente como funciona o filtro, aí a pessoa incorpora a tecnologia. Então, um pouco isso, nós temos limitação também na comunicação. Não existe comunicação se não existe algo para falar, se não existe uma atividade, se não existe uma obra feita, se não existe um serviço prestado à população. Eu vejo dessa forma. Muito obrigado também a você e que Deus lhe abençoe. Um grande abraço, Cantilho. Até outra hora. Hoje nós vamos ter uma conversa para ver que em tudo existe uma razão. Vamos sentar, repensar a vida no pensamento e no coração.